Graça e paz, irmãos e irmãs, nós estamos ao longo do mês de junho meditando no livro do profeta Jonas e hoje faremos a leitura do capítulo 2, que diz respeito aqui à sua oração. Peço que você acompanhe aí na sua Bíblia ou mesmo em tela aquilo que o texto bíblico diz. E o texto diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém. Oração. Eis aí uma prática que deve acompanhar todo o cristão. Especialmente no Novo Testamento, há diversos textos bíblicos que nos aconselham, nos exortam, nos advertem a respeito da prática da oração. Certa vez, os discípulos de Jesus estavam ali observando como ele orava, e um deles se achegou e disse: Mestre, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Parece-me que alguma coisa no modo de Jesus orar chamou a atenção dos discípulos a ponto deles virem por meio de um deles e pedir para que Jesus os ensinasse a orar. E então Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, conhecida como oração dominical. A oração do Pai Nosso, irmãos e irmãs, é uma oração de uma profundidade enorme. E percebam que só estão habilitados para fazerem esta oração aqueles que se comprometem com a vontade de Deus em todas as instâncias da vida, seja na manifestação do seu reino na terra, seja na partilha do pão, seja no perdão do pecado alheio, como o nosso próprio pecado é perdoado por Deus, seja na consideração do outro como irmão, pois afinal de contas, quando nós oramos, o fazemos de forma comunitária, de forma coletiva. Pai nosso, jamais Pai meu. Outro relato de oração que também acho interessante no Novo Testamento é aquele da parábola do fariseu e do publicano que sobem ao templo com o propósito de orar. E diz o texto bíblico que o fariseu orava de si para si mesmo, ou seja, a sua oração tornou-se irrelevante para Deus, pois em sua essência não tinha por objetivo a sinceridade que se requer no relacionamento com Deus, no relacionamento com o sagrado, mas apenas a demonstração de uma religiosidade meritocrática que buscava demonstrar diante de Deus muito mais a reputação daquele que orava do que o seu próprio caráter. De outro modo, o publicano, também nesta parábola,
É aquele que, ao se aproximar de Deus, não arrisca elevar os olhos aos céus, pois se sabe pecador. E por isso ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Este sim, buscou fazer o caminho oposto do fariseu. Buscou a transformação do caráter, para que a sua reputação fosse construída a partir de algo sólido. Por fim, não poderia deixar de destacar, de mencionar, outro texto registrado lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, quando Paulo exorta a igreja de Tessalônica para a oração. E lá ele diz: orai sem cessar. Ore agora, ore amanhã, ore constantemente, porque a oração é expressão de relacionamento e de comunhão com Deus. O capítulo 2, o segundo capítulo aqui do livro do profeta Jonas, é um capítulo que trata a respeito da oração. Mas a oração de Jonas me fez pensar neste subtema para a reflexão de hoje. A oração de Jonas. Quando? Onde? E por quê? E respondendo, irmãos e irmãs, aqui a primeira pergunta. Jonas orou quando nada mais podia ser feito. Jonas orou quando nada mais podia ser feito. Se resgatarmos o que aconteceu no primeiro capítulo do livro do profeta, iremos perceber que Jonas não orou quando decidiu ir para Tarsis. Não orou quando a tempestade balançou o navio. Não orou quando os marinheiros oravam, inclusive quando lutavam, para que não tivessem que jogá-lo ao mar. Jonas simplesmente manteve-se indiferente a tudo o que estava acontecendo. Ele não orou, irmãos e irmãs. O Caio Fábio, eu já mencionei o Caio Fábio no sermão passado, e eu faço novamente porque, para meditar nesse texto, eu consultei o importante livro que ele escreveu há muito tempo atrás, e o título do livro é Jonas, o sucesso do fracasso. E naquele livro, ele aposta no seguinte, diz o Caio Fábio, que o Jonas provavelmente não orou no primeiro dia dentro do peixe, não orou no segundo dia dentro do peixe, mas apenas no terceiro dia. Apenas no terceiro dia. Foi necessário que ele experimentasse o isolamento social, para que uma prática que deveria ser constante em sua vida fosse retomada de forma intensa, de forma sincera e profunda. Jonas orou no ventre do peixe, orou no fundo do abismo, orou em um lugar onde, por certo, não desejou estar. Martin Luther King, um pastor ativista negro morto por seus ideais, disse o seguinte a respeito de uma carta que ele escreveu na prisão. Abro aspas. Nunca escrevi uma carta tão longa. Temo que seja longa demais para tomar o seu precioso tempo. Posso lhes garantir que teria sido muito menos se estivesse escrito em uma mesa confortável. Mas o que mais se pode fazer quando se está sozinho em uma cela apertada, a não ser escrever longas cartas, pensar longos pensamentos e orar longas orações? Fecho aspas. A verdade, irmãos e irmãs, é que todos nós somos assim. Oramos mais quando não podemos mais. Oramos mais quando é o que resta a fazer. Oramos mais quando outras possibilidades de ação já não existem. Oramos mais quando somos vencidos pelo cansaço. Oramos mais quando a nossa vida está por um triz. Que a exemplo de Jonas, o nosso isolamento nos convença da nossa impotência
e da nossa necessidade de retomarmos o que nunca deveria ter sido abandonado, ou seja, a oração como expressão de relacionamento e comunhão com Deus que nos chamou, nos vocacionou e nos amou primeiro. Jonas orou quando, isolado de tudo, de todos, chegou à conclusão de que nada mais poderia ser feito. Mas, respondendo aqui a segunda pergunta, Jonas orou no fundo do poço. Todos os sonhos de Jonas, todos os seus projetos haviam escorregado de entre suas mãos. Aliás, ele percebeu naquele lugar que não tinha domínio sobre a situação, sobre as coisas, nem sequer domínio sobre a sua própria vida, quando se viu assim, impotente diante das suas pretensões egoístas, reconhecendo-se no fundo do poço, vazio de si mesmo. Foi neste momento que ele se sentiu necessitado de ajuda. O ventre do peixe, ou o fundo do poço, muito mais que um lugar geográfico, é uma condição existencial, irmãos e irmãs. Você já passou por situações em que tenha se enxergado, se sentido lá no fundo do poço? Você conhece alguém, algum amigo, algum familiar que já compartilhou com você, que experimentou isso? Olha, eu estou no fundo do poço. Apesar do fundo do poço não ser um bom lugar para se estar, o que há de positivo nisso é que daquele lugar nós só podemos subir. E Jonas sabia que a única forma de subir daquele lugar seria por meio do relacionamento sincero com Deus, seria por meio da oração. Considero Gilberto Gil um poeta. Em uma de suas canções, ele diz o seguinte: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Assim, acredito, Jonas se apresentou diante de Deus para essa linda oração, com as mãos vazias, totalmente descoberto e impotente diante do seu Criador. Você se sente no fundo do poço, irmão e irmã? Segure nas mãos de Deus por meio da oração e suba. Mas não é preciso que nós cheguemos ao fundo do poço para que possamos orar ao Senhor. Entretanto, em nossa oração, a nossa oração nunca poderá prescindir do sentimento de impotência, do sentimento de humildade, do sentimento de entrega plena, total ao Senhor, na certeza de que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça àqueles que são humildes. E nos faz então sair do fundo do poço, existencialmente falando, como estava Jonas e como estava aquele publicano no templo, e nos faz sair e voltar para casa justificados, mais fortalecidos após esta oração como expressão de comunhão e de entrega. Mas, respondendo à terceira pergunta, irmãos e irmãs, Jonas orou por renovação espiritual. Toda a oração de Jonas se constitui, então, uma linda oração. Mas eu quero chamar a atenção de vocês apenas para as palavras finais desta oração, quando ele diz: mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios, o que prometi cumprirei. A salvação vem de Deus, o Senhor. Jonas rendeu-se, Jonas entregou-se e disse finalmente: Senhor, eu prometi servir-te como profeta, eu assumi a vocação e eu vou cumprir aquilo que eu prometi. A salvação é tua e não é minha, e portanto, aonde quer que o Senhor me enviar, eu irei.
e irei obedientemente. Oração encerrada, oração atendida. Diz o texto bíblico que Deus fez com que o peixe vomitasse a Jonas na praia. Jonas ressurgiu de entre os mortos, do fundo do poço para uma nova vida marcada pela renovação espiritual que não significa de forma alguma amnésia. E, portanto, Jonas ainda continuava ciente dos seus desejos, ciente dos seus anseios, das suas inclinações egoístas, mas, apesar disso, decidiu ser obediente à vontade de Deus. O que é renovação espiritual? Nunca se falou tanto em avivamento no Brasil. Em fevereiro de 2020, teve um grande evento aqui no Brasil chamado Descende. Termo em inglês que pode ser traduzido por o envio. Apesar de eventos capazes de encher 3 estádios, que tentam demonstrar que o Brasil está passando por um grande avivamento, eu temo que haja uma grande confusão daquilo que seja avivamento. O verdadeiro avivamento acontece quando nós tomamos consciência da nossa inclinação para o mal e decidimos fazer obstinadamente o bem. Avivamento acontece quando nós erguemos as nossas mãos aos céus em adoração a Deus, mas quando também ao mesmo tempo as estendemos ao pobre, ao necessitado, aos excluídos, aos esquecidos. Avivamento acontece quando nós ouvimos o descende, o envio de Deus, e mesmo contrariando todos os nossos desejos mais profundos, obedecemos a Deus e dizemos então ao Senhor: Senhor, sim, Senhor, eu vou. Que as nossas orações, irmãos e irmãs, sejam feitas, não, jamais, para mudar o coração de Deus, mas para mudar as nossas inclinações em relação à sua vontade para a nossa vida, expressando assim o quão renovados espiritualmente nós desejamos ser e nós buscamos ser por intermédio da sua vontade. Concluo dizendo o seguinte: antes de tudo, oração. Antes de tudo, oração. Deseja ir para Tarsis? Que tal orar antes para saber se é essa a vontade de Deus? O mar está agitado? Que tal orar pedindo a proteção de Deus? Está no fundo do poço? Que tal orar pedindo a Deus um renovo espiritual? Acredito que neste nosso tempo compete a cada um de nós tomarmos decisões difíceis diante de situações que cobram de cada um de nós posicionamentos, que nos exigem respostas, que nos exigem ações concretas. O nosso mar existencial está muito agitado. Nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo graves crises políticas. Estamos enfrentando no Brasil, de forma também específica, uma grave crise sanitária. Estamos enfrentando uma grave crise econômica. Essas 3 crises nos tocam, influenciam diretamente a vida de cada um de nós e se desdobram em outras crises, seja no âmbito pessoal, familiar ou mesmo nos nossos relacionamentos. Diante de tantos desafios, irmãos e irmãs, talvez o primeiro insight que nos vem à mente seja o de fugirmos. Mas o primeiro desafio que a palavra de Deus nos impõe nessa noite é a oração. Mas aquela oração sincera, que revela diante de Deus a nossa nudez. Aquela oração sincera que clama do fundo do poço. Aquela oração sincera que se dispõe para mudanças interiores. Aquela oração como a oração do Pai Nosso. Uma oração que deseja profundamente que o nome de Deus seja santificado em nossas vidas. Que o seu reino se perceba em nossas vidas.
que a sua vontade seja feita na terra dos nossos corações, que o pão chegue à mesa do outro por intermédio de nossas mãos, que haja em nós a disposição para o perdão, ainda que pela milésima vez, que recorramos ao Pai para nos ajudar em nossas tentações diárias. Se assim orarmos, irmãos e irmãs, Deus promoverá em nós uma renovação espiritual e Ele mesmo nos capacitará para a sua missão, uma missão extraordinária. Que Ele assim nos ajude e nos abençoe. Amém.